Você está prestes a descobrir aquilo que eu demorei 17 anos para aprender sobre vendas. Eu vou compartilhar com você agora em alguns minutos. Eu tenho certeza que se você colocar em prática os acertos e corrigir os erros que eu cometi aí no seu próprio negócio, você vai melhorar a sua taxa de conversão em vendas. Você vai vender mais e vai vender melhor. E, inclusive, eu convido você agora para fazer esse tipo de reflexão sobre a sua carreira em vendas também. Desde quando você começou a trabalhar com vendas, com atendimento ao público, quais foram os erros que você cometeu no início, quais foram os acertos que você manteve até hoje. Esse autoconhecimento ele é primordial para a gente ter clareza no que tem que ser mudado e no que tem que ser mantido, não é mesmo? E eu separei aqui para você 3 erros que eu tenho certeza que me prejudicaram demais no início, mas eu também selecionei 2 acertos que eu sei que foram alguns diferenciais aí na minha carreira de vendas, tá? Ó, quem chega aqui no canal é porque quer dominar técnicas de vendas, é porque quer um conteúdo diferenciado, tá cansado desses videozinhos aí que fala tudo a mesma coisa. Aqui não, o nosso propósito é subir a régua de vendas do mercado. E de acordo com as minhas pesquisas, quem se inscreve no canal e ativa as notificações bate o dobro da meta de vendas na metade do tempo. Então, se eu fosse você, não corria o risco de perder essa baita oportunidade aí. Então, se inscreve agora e já ativa as notificações, porque assim que eu postar qualquer vídeo, você já é o primeiro a assistir, coloca em prática e ó, sai à frente da concorrência, tá bom? Então, sem mais delongas, gente, eu vou falar primeiro os erros, tá? Porque aí você já identifica se você tá cometendo alguma coisa parecida aí também. O primeiro erro, quando eu comecei na minha carreira em vendas, eu comecei com 16 anos. Na verdade, com 16 anos com um emprego formal mesmo. Antes disso, eu já tinha trabalhado com meu irmão era representante comercial. E ele precisava de uma pessoa para ficar ali agendando visitas, entrando em contato com os clientes dele, e eu fazia isso por e-mail, por ligação, então eu já tinha um certo contato ali com o público, mas não era nada muito técnico, né? Eu não tinha uma meta de vendas, por exemplo, eu meio que ajudava ele ali mesmo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com vendas, eu estava com 16 anos, eu comecei a conversar com ele ali com uns 14 e com 16 eu fui trabalhar como operadora de telemarketing vendendo produtos bancários. Na época, gente, eu era menor aprendiz, ganhava R$ 250. Só que esses R$ 250 faziam uma diferença absurda pra mim, porque eu sou filha de pai pedreiro, mãe do lar, então eles não tinham condições de ficar ali pagando estudos pra mim, me dando coisas que eu queria e tudo mais. Então esses R$ 250 faziam muita diferença. E aí eu comecei completamente crua do produto, porque eu vendia produtos bancários, então eu não entendia sobre o produto e tudo mais. O que a empresa fez? Eles me entregaram um script de vendas para ajudar mesmo, e eu sei que fizeram isso com a melhor das boas intenções, né? E imagino que talvez tenha funcionado com outras pessoas, mas comigo não funcionou. O que é um script de vendas? São frases decoradas que se o cliente fala que tá caro, o que você tem que responder? Se o cliente fala tal coisa, o que você tem que falar? E me entregaram aquele script e eu seguia aquele script de frases decoradas. Gente, isso pra mim foi um tiro no pé. Me atrapalhou muito mais do que ajudou. Por quê? Eu já estava ansiosa, com medo de não vender, porque eu era R$ 250, mas eu precisava desse dinheiro, não queria ser mandada embora. Eu ficava sem entender como que eu aqui em Minas Gerais estava ligando para um cliente lá em São Paulo e ele ia me mandar os documentos dele, ia fechar uma proposta comigo. Eu acho que eu não acreditava muito naquilo que eu estava vendendo também. Eu não acreditava em mim, eu não acreditava no que eu estava vendendo, tava tudo desorganizado mentalmente. E aí eu peguei aquele script e ligava para os clientes e morrendo de medo do cliente falar uma coisa diferente do que estava no script. Durante 30 dias eu fiquei com aquelas frases decoradas que me atrapalharam demais a desenvolver. Por quê? Porque eu pensava, primeiro, se fugir do script eu não sei o que responder. Segundo, eu tenho medo do cliente. Eu senti um pouco de medo do que o cliente ia me falar também, principalmente quando era um cliente mais incisivo, um cliente que eu sentia que tinha mais conhecimento do produto do que eu. Eu não tinha aquela humanização no atendimento, era aquela venda meio que robótica, sabe? E aí o resultado disso foi o quê? Foi resultado nenhum, porque no primeiro mês eu não fechei nenhum centavo, eu não vendi nada. E eu olhava para o lado, tava todo mundo vendendo e eu não consegui vender nada. Tem gente que fala comigo, nossa, Carol, você nasceu com o dom das vendas. E isso é mentira, porque se eu tivesse nascido com o dom das vendas, nesse primeiro mês eu teria vendido. Mas aí
Eu tô te contando isso porque talvez você seja o tipo de pessoa que se sinta tão inseguro em vendas que pensa que precisa dessas frases decoradas e tudo mais. O que que eu recomendo para você? Estude sobre vendas, mas estude mais sobre o perfil do cliente que você está lidando. Tem clientes que são mais secos, tem clientes que são mais analíticos, tem clientes que viram nosso amigo, é ou não é? Tem alguém aí que já fez, me conta aqui nos comentários, já fez amizade com algum cliente, que vendeu para um cliente e depois de um tempo ele se tornou quase que o seu amigo, que ele te indica, ele fala bem de você, ele compra de você várias vezes, ele confia em você. Tem esse tipo de cliente também. Tem aquele outro que é um pouco mais econômico, quer colocar preço no nosso produto, no nosso serviço, não é? Tem de tudo. Então, busque entender sobre pessoas, sobre o perfil do cliente que você está lidando. Por isso que eu sou apaixonada pela neurovendas. Na neurovendas, a gente estuda exatamente isso para quê? Para vender da forma que o cliente deseja comprar. E quando eu comecei, depois desse primeiro mês que eu vi que estava dando tudo errado, e eu falei assim, olha, a partir de agora eu vou vender do meu jeito. Eu vou esquecer esses scripts de vendas, eu já não estou tendo muita coisa a perder, eu só tenho 3 meses de experiência, eu já vi que nesse primeiro mês desse jeito não vai funcionar, então eu já vou ter que mudar isso daqui. E faça essa análise também no seu negócio. O que você está fazendo tem muito tempo e que você já deveria ter parado de fazer porque isso não está te trazendo resultado. Eu sei que tem pessoas que falam com você assim, você não pode desistir, você tem que lutar e tal. Mas, gente, é inteligente em certos momentos desistir de coisas que não estão trazendo resultado. Que você está tentando e não está trazendo resultado, você tem que mudar aquilo ou desistir daquele caminho e tentar outro caminho também. Então, ainda bem que eu olho para trás e vejo esse episódio que durou pouco tempo, durou apenas um mês. Imagina se eu tivesse lá 6 meses com script decorado e tudo mais, eu estaria deixando de me desenvolver e de ter o resultado que eu tive. A partir do segundo mês que eu mudei o meu jeito de vender, gente, eu espanquei meta de vendas. Desde os meus 16 anos. A meta da empresa era 100 mil reais, eu estava entregando R$500 mil. Eu sempre fiquei no ranking de vendas, e não foi de vez em quando, não. Um mês que é bom e nada disso. Eu me mantive no ranking de vendas por mais de uma década, espancando metas, entregando resultados absurdos e muitas vezes as pessoas pensavam assim, como que a Carol faz para vender tanto? E às vezes até pensava assim, não é possível, ela tá fazendo alguma coisa errada e tudo mais. E se tem algo que eu sempre prezei na minha vida, é pela ética. Eu não vou prometer algo que eu não consigo cumprir para o meu cliente. Então, eu falo que não é só vender, né? É vender da forma correta também. Porque você pode fazer uma venda de qualquer jeito agora e depois ela vai te dar uma dor de cabeça lá na frente. Eu não sou a favor disso. É sempre agindo com boa fé, com ética, com sinceridade, tá bom? Então, o script de vendas para mim foi um erro e eu quero que você também pense, será que você não está buscando muito atalhos? Porque o script, ele é um atalho. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é a seguinte: se o atalho fosse bom, não existia o caminho. Então, estudar sobre vendas vai demorar um pouco mais, mas vai trazer para você um resultado consistente. Esquece essas frasezinhas decoradas, o cliente está cansado disso. O consumidor não aguenta mais aquele mesmo tipo de profissional de vendas falando as mesmas coisas. O vendedor passa para o cliente a proposta e aí sempre termina com aquelas frases decoradas. Fulano, e me diga, faz sentido para você? Ninguém aguenta isso mais. Quem tá cansado dessa frase? Faz sentido para você? Por quê? Porque acabou que as pessoas padronizaram o atendimento. E o atendimento, ele não pode ser padronizado, ele tem que ser personalizado. Mais uma vez, para você não esquecer, vender da forma que o cliente deseja comprar. Outro erro que eu cometi muito no início, e isso daí foi até por mais tempo, tá? Eu percebi que eu falava muito sobre o meu produto e falava pouco sobre o cliente. Então, se eu vendia um produto bancário, eu queria falar sobre características, sobre o contrato, sobre a taxa de juros, sobre a burocracia para ele assinar aquele contrato e tudo mais, o tempo de espera para ele receber o valor que ele estava fechando ali comigo. Eu ia muito para essa parte técnica, porque era a parte que eu dominava. Só que eu percebi que isso atrapalhou os meus resultados por um tempo. Por quê? Porque o ideal não é você falar sobre o seu produto, é você falar sobre o cliente. Gente, quando eu entendi isso, os meus resultados melhoraram de forma absurda.
Eu parei de falar sobre a parte técnica e comecei a falar sobre o cliente. Então imagina que o cliente tinha um sonho de fazer uma viagem. Eu ia conversar sobre o sonho da viagem do cliente. Se ele ia pegar um empréstimo, por exemplo, para quitar contas, porque ele não estava dormindo bem à noite de tanta conta que dívida que ele tinha, eu ia conversar com ele sobre a tranquilidade dele poder dormir bem depois que ele quitasse aquelas contas. Ou seja, talvez você vende agora um produto ou um serviço que você conhece muito sobre o que você vende. Você sabe a parte técnica do que você vende, mas você não está vendendo justamente por falar demais sobre a parte técnica. Você tem que falar sobre o problema ou sobre o desejo do seu cliente. Vou dar um exemplo. Imagina que você vende proteção veicular. Para que você está falando só sobre cobertura, sobre o contrato, sobre as cláusulas? Não. Conversa sobre a tranquilidade do cliente ter o veículo dele protegido. O que o seu produto ou serviço faz para resolver a vida das pessoas? Carol, mas eu trabalho com cosméticos. O que eu resolvo? Você traz autoestima para a vida do seu cliente. Olha isso. Você faz ela se sentir melhor com ela mesma. Se você não consegue enxergar o seu produto dessa forma e você tem um tipo de comunicação que é muito mais técnica do que a parte que transparece, que desenvolve o sentimento do cliente, você tem muita dificuldade para vender. Você sempre terá dificuldade para vender. Você é uma pessoa que sabe do que vende, você tem um produto bom, você tem um preço justo, mas não vende. Por quê? Porque a sua comunicação ela está adaptada da forma errada, do mesmo jeito que eu cometi lá atrás. Então você tem que listar isso agora. E, inclusive, vamos colocar isso como uma tarefa, um dever de casa. O que são os sonhos que eu realizo na vida do meu cliente? Ou caso contrário, o que é o problema que eu elimino da vida do meu cliente? E aí a sua comunicação vai ser voltada sempre para isso, 100% para isso. Talvez o seu produto ou serviço faz o cliente ganhar mais dinheiro, talvez faz ele ganhar mais tempo, faz ele diminuir o prejuízo, faz ele se sentir melhor com ele mesmo, traz mais segurança para ele, melhora a qualidade de vida, realiza o sonho de conhecer algum lugar, eu não sei. Mas para qualquer produto ou serviço nesse mundo, você pode vender um brigadeiro para uma pessoa. Você está melhorando o dia dela, por quê? Porque o brigadeiro ele libera determinados prazeres no corpo de alguém que faz ela se sentir melhor. Um doce melhora a vida daquela pessoa naquele dia. Você tem que olhar para o seu produto e acreditar nisso e comunicar isso com o seu cliente. Se você for ficar o tempo todo falando da parte técnica, você está espantando o cliente, porque o cliente não entende sobre a parte técnica. Eu já falei isso com vocês várias vezes, não é vender a carne, é vender o churrasco, não é vender o aspirador de pó, é vender a casa limpa. Então olha agora e pensa no que você está resolvendo para o seu cliente. Eu demorei muito a entender isso, mas depois que eu entendi, as minhas vendas alavancaram de forma absurda, tá bom? Terceiro erro que eu cometi por muito tempo, gente, foi não entender a diferença entre persistência e a insistência. Eu acabava, primeiro, vou contextualizar melhor para vocês. Eu desistia muito rápido dos clientes. Então, se o cliente falava, eu vou pensar, eu vou conversar com alguém, eu pensava que ele estava falando isso porque ele não tinha interesse. Eu pensava assim, se o cliente quisesse comprar, ele comprava. Olha que ingenuidade, o tanto que eu era ingênua, o tanto que eu tinha pouca maturidade comercial. Que é isso, gente? Quantas vezes nós, como consumidores, saímos de casa e falando assim, eu vou comprar tal coisa, mas você se depara com um profissional de vendas tão ordinário, tão ruim, que você fala assim, quer saber, eu não vou comprar desse cara. Não passo o meu cartão aqui, compra em qualquer outro lugar, até mais caro, mas eu não compro dele. Ou o contrário também é verdadeiro. Você sai de casa pensando que você não vai comprar nada, mas você se depara com um profissional de vendas tão extraordinário que ele te gera desejo numa coisa que nem você sabia que tinha desejo daquilo. Então, eu tinha essa crença, que é uma baita crença limitante, de pensar que se o cliente quisesse, ele ia querer tudo e ponto final. Isso me faz lembrar de um caso da Vera. A Vera, ela era uma cliente, gente, olha que coisa absurda, né? Ela era uma cliente que outras pessoas já haviam entrado em contato com ela. Eu tinha visto isso no histórico, no sistema tinha um histórico e outras pessoas já tinham conversado com ela várias vezes. E eu fui ligar para ela para ofertar uma determinada linha de crédito que ela tinha disponível e era um valor de aproximadamente 80 mil reais, que era um valor muito alto na época. Imagina que a meta da empresa a meta mensal era 120 mil e só esse contrato era 80. E aí eu entrei em contato com a Vera
e ofertei para ela, fiz a abordagem e tudo mais, e a Vera falou comigo assim, tirou algumas dúvidas primeiro, no começo ela estava um pouco assim fechada, mas aí eu fui fazendo algumas perguntas e tal, e aí ela tirou algumas dúvidas comigo e me falou assim que fazia sentido sim, que ela buscava aquele crédito por causa que ela tinha recebido uma herança e ela ia juntar junto com o valor da herança e comprar um lote, que era um lote muito grande, perto da casa dela, e que era o sonho dela ter esse lote. E aí eu falei, ótimo. Ela falou assim, ó, só que eu não consigo fechar com você agora, porque eu tenho que conversar com meu filho. E a gente resolve tudo junto, eu e o meu filho, e ele mora nos Estados Unidos, eu tenho que passar isso para ele, mas já que tá com essa linha pré-aprovada e essa herança que eu estava esperando um tempo sair, agora deu tudo certo, para mim tá tudo ok. Eu só vou passar para ele que eu vou fechar essa proposta. E aí, claro, usei de alguns argumentos com ela, perguntei se ela queria que eu mesma ligasse para ele para explicar melhor. Ela falou que não era para eu ligar e que ela que gostaria de conversar com ele. E que ela não fecharia nada sem conversar com ele. Falei, então tudo bem, Vera, vamos fazer o seguinte, eu entro em contato com você amanhã. E ela falou, tudo bem, entre em contato comigo amanhã. E aí, por eu ter visto o histórico dela, que ela já tinha conversado com várias pessoas, mas nunca tinha fechado a venda, eu ainda reforcei isso com ela. Falei com ela, olha, Vera, eu estou fazendo esse agendamento com você, mas é o seguinte, eu já vi que várias pessoas conversaram com você, que você demonstrou interesse, mas que a proposta não deu andamento. Então eu quero saber o nível de interesse que você está. Eu tenho que alinhar isso daqui com você também, é importante. E ela falou comigo, Carol, realmente outras pessoas entrou em contato comigo, mas na época eu não tinha recebido a herança. Então eu sempre estava esperando para fechar por causa da herança, agora já deu tudo certo. Falei, não, então tudo bem, ok. Então agendei ela para o outro dia. No outro dia, entrei em contato com a Vera e a Vera me responde, fala, olha, Carol, eu não consegui contato com meu filho, mas hoje é terça-feira, no máximo até sexta eu garanto para você que eu consigo contato com ele. Faz o seguinte, me liga de novo na sexta-feira. Falei, tudo bem, Vera, então na sexta-feira eu te ligo novamente. Mas olha, eu vou ligar para você na sexta, se caso você conseguir contato com ele antes. Ela falou, tá certo, eu já até sei, eu tenho o seu WhatsApp aqui, eu te chamo no WhatsApp, tal. Eu falei, ótimo. E aí, até na sexta-feira, na quarta, na quinta, ela tava o maior amor comigo. Sabe quando você recebe aquelas mensagens no WhatsApp? Que é bom dia, flor do dia, com uns negocinhos assim, uns gifzinhos piscando, sabe? Ela já me chamava de Carolzinha nas mensagens. Bom dia, Carolzinha. E mandava uns negocinhos, umas mensagens. Falei, olha, muito bom, né? A Vera tá engajada na conversa, tá gostando de mim e tudo mais, né? E aí, ela, na quinta-feira, ela me mandou a mensagem de bom dia que ela sempre mandava. Eu aproveitei para perguntar para ela se ela já tinha tido contato com o filho. Ela falou que ainda não, mas que ela já tinha combinado com ele que na quinta à noite ele iria entrar em contato com ela. E aí na sexta, que era o dia combinado, eu liguei para a Vera novamente na parte da manhã e ela já me atendeu o telefone, já sabia que era eu e começou, falou, ô Carolzinha, eu não consegui contato com o meu filho. Falei, olha Vera, então é o seguinte, eu não consigo e não sei se até na semana que vem essa mesma proposta com essas mesmas taxas estarão disponíveis para você. Ela falou, olha, não, vamos fazer o seguinte, final de semana para ele é mais tranquilo. Na segunda-feira você me liga sem falta de novo, pode ser? Falei, olha Vera, eu vou fazer esse último agendamento com você. Então na segunda-feira eu entro em contato novamente, 9 horas da manhã. Mas é o último contato que eu vou fazer com você. Ela falou, tá bom então, segunda sem falta, Carolzinha. E na segunda-feira, gente, na hora que eu abri o sistema, tava lá no WhatsApp, várias mensagens dela, que ela mandava os negocinhos do bom dia, boa tarde, boa noite, maior amor comigo, maior amor comigo. E eu tava com a Vera no final de semana todo na minha cabeça, porque era um contrato de 80 mil reais, eu ia ter um excelente comissionamento em cima disso, e ela super engajada na conversa, né, e ela já tinha me dado certeza que ela queria, só precisava desse contato com o filho. E aí, eu liguei para ela na segunda-feira. E aí eu te pergunto, o que você acha que aconteceu? O que você acha? A Vera fala comigo, olha, Carolzinha, eu não consegui falar com ele. Ele fez uma viagem lá no interior dos Estados Unidos, ficou sem contato, não consegui falar com ele, infelizmente.
Mas olha, essa semana sem falta eu vou conseguir contato com ele sim, porque eu já quero pegar esse valor, já quero dar andamento na compra do lote. Inclusive até entrei em contato com o dono do lote nesse final de semana, falei com ele para deixar pré-reservado para mim. E aquilo, gente, o meu sangue subiu assim, ó. Falei, Vera, já começou a passar várias coisas na minha cabeça, sabe? Falei, será que existe lote? Será que existe filho em Estados Unidos? Eu já comecei a falar, ela tá fazendo hora com a minha cara, você quer saber? Quer saber de uma coisa? Falei, não vou manter contato com ela, não. Isso aqui tá me fazendo mal já. Tá quase que um relacionamento abusivo, porque eu fiquei pensando nela, achei que ia dar tudo certo, alinhei tudo com ela e ela tá me enrolando. Falei, olha, Vera, vamos fazer o seguinte, eu não vou agendar você novamente, tá? Porque eu tô te agendando desde a semana passada, você sempre vem me falando as mesmas coisas, que inclusive são coisas muito parecidas que você já tinha conversado com outros profissionais aqui da empresa que também entrou em contato com você, mas não consigo manter essas taxas, não consigo manter e garantir para você que essa proposta vai ficar disponível, mas futuramente, tá? Futuramente eu entro em contato com você ou você entra em contato comigo. Ela falou, olha, eu sinto muito, Carolzinha, eu te peço desculpa e tudo mais, mas realmente eu não posso fazer nada sem conversar com ele. Falei, não, tudo bem e tal, encerrei aquela ligação e tal. Enfim, isso foi no começo do mês. Quando foi no final do mês, eu puxei no sistema todos os clientes que eu havia conversado e que tinham demonstrado algum nível de interesse, porque o banco estava com uma campanha que era válida até o último dia daquele mês, fizeram uma campanha relâmpago do final do mês lá. E eu falei, vou entrar em contato com esses clientes, né, porque são mais fáceis de conversar, eu já tinha conversado outras vezes e tudo mais, inclusive alguns que eu entrei e consegui fechar a venda. E aí eu vi o nome da Vera lá. Gente, na hora que eu cliquei e abriu no sistema, proposta efetivada da Vera de 80 e poucos mil reais. Com uma amiga minha, uma colega minha de trabalho que sentava atrás de mim. Na hora que eu vi assim no sistema, eu falei, eu não tô acreditando nisso. Desceu uma lágrima assim, ó. Desceu uma lágrima. Falei, não acredito nisso. E aí eu olhei pra trás e falei com ela, falei, fulana, você fechou com a Vera de não sei o que esse mês? Fechei, Carol. Ela ligou aqui e ela procurou por você. Falou que queria conversar com você, mas como você não tinha nenhum tipo de agendamento, né, dela no sistema, eu fechei com ela, porque isso era regra da empresa, né? Se tinha agendamento, tinha que ser respeitado, mas como não havia nenhum tipo de agendamento para você, eu fechei com ela. E ela só ligou para fechar, foi super rápido. Vocês já viram uma imagem que tem assim, ó, que é o cara que ele vai dando várias machadadas na árvore para derrubar a árvore. Faltava uma machadada e aí ele foi embora e deixou lá. Ele desistiu. Eu senti isso. Faltava mais um pouquinho de persistência para ter fechado esse contrato. E aí, por que eu tô te contando tudo isso? Porque eu perdi esse contrato de 80 e poucos mil reais. Mas eu ganhei muito depois dele. Porque depois dele, eu entendi essa diferença. Do que é qualificar um cliente, da diferença de ser persistente com o cliente. O quesito da qualificação é o quê? Eu não vou ficar insistindo com quem não tem perfil para comprar de mim, mas a Vera tinha perfil para comprar de mim. Ela não tinha me dito não em nenhum momento. Tem gente que me pergunta assim, Carol, tem cliente que me manda mensagem no direct do Instagram todo dia perguntando preço, mas nunca fecha a venda. Eu devo ficar respondendo? Sim, esse é o seu trabalho. Eu não respondo e tudo bem, é uma escolha sua. Eu, como especialista em vendas, estou aqui para te falar que o correto sim seria você responder quantas vezes fosse necessário. Porque se você tem paciência com o cliente, chega uma hora que ele compra de você. Entre você e outra pessoa que não teve paciência e que parou de responder, quem você acredita que tem potencial para comprar? E se o cliente está fazendo algum tipo de pergunta, é pelo menos um nível mínimo de interesse ele tem no que você vende. É melhor vender para quem tem o mínimo interesse do que aquele outro que tem zero interesse. Então, eu aprendi muito com ela, sabe? Muito. Eu faço agendamentos, contei para vocês, inclusive, né?
que eu fechei um contrato esse mês, um contrato que me trouxe um altíssimo lucro de um cliente que eu estava conversando com ele há 5 meses. Então, essa persistência ela é importante. Tira da sua cabeça que quem quiser comprar, compra e não sei o quê. Tira a crença limitante que se o cliente falou que vai pensar é porque ele não tem interesse, que vai conversar com alguém é porque ele não vai comprar, não tem nada disso. Se você coloca todos os clientes dentro de uma caixinha e generaliza que ele fala que é tudo desse jeito, você vai perder muitas vendas. Por quê? Tem algumas pesquisas aí, gente, que mostram que o cliente, ele fecha no primeiro contrato, no primeiro contato, apenas 2% deles, é muito pouco. É necessário agendamentos, você voltar a conversar com aquele cliente, você usar novos argumentos, novas abordagens, novos gatilhos para despertar novamente desejo de compra nele. E eu entendi uma coisa, quem trabalha com vendas de verdade, quem é vendedor, e aqui entra todas as profissões, tá? Mas realmente quem sabe vender é o tipo de pessoa que vende para quem está inseguro. Quem já quer comprar não precisa de um vendedor, não. Ele vai lá e tira um pedido só. Agora, o profissional de vendas, de verdade, profissional, não amador, é aquele que vende para o cliente que nem tinha tanto interesse, para o cliente que ainda estava em dúvida, para o cliente que estava inseguro. Aí sim é uma pessoa que sabe vender. Porque vender só para quem já está pronto para comprar não precisa de muita habilidade de vendas, não é mesmo? Então esse foi um erro que eu cometi e aprendi muito com ele também, tá? Agora teve os acertos que eu cometi. Os acertos que eu cometi, né? E que são 2 que eu acredito que foram muito bons para mim desde o começo. Gente, uma coisa que nunca me afetou nessa vida foi o não. O não do cliente para mim é igual bom dia. Já falei isso para vocês várias vezes e vou repetir. O não me afeta. Sabe, porque a minha mãe, ela me falava assim que a gente tem que se valorizar, que a gente veio de uma família muito humilde, mas que eu tinha que me valorizar, que eu não podia ficar baixando a cabeça para todo mundo. E eu carregava isso comigo, eu pensava assim, olha, esse cliente não quer, mas outros têm potenciais, interesse, eu vou poder vender para outras pessoas que vão enxergar o meu valor. Ah, o cliente, ele foi mal educado. Essa é a profissão que eu escolhi para mim, lidar com pessoas. Eu escolhi isso para mim. Então eu sei que vão existir pessoas perversas, pessoas maravilhosas e abençoadas, clientes que se eu não precisasse de dinheiro eu trabalharia até de graça para eles, mas vão existir também os outros clientes que não vão estar no melhor dia deles. E o meu papel é não ficar me ofendendo com o não do cliente. Eu tenho que escutar uma determinada quantidade de não para chegar até o sim. Isso é óbvio. Isso é óbvio em vendas. Então, para de se afetar com o não. Sabe, isso daí eu tenho certeza que essa resistência emocional que eu sempre tive foi um grande diferencial competitivo meu. Até hoje, se eu tô vendendo, né, hoje na minha empresa de educação aí, que eu tenho cursos, treinamentos, palestras, workshops, inteligência artificial e tudo mais, quando eu estou vendendo algo e, eu não quero, eu não tenho interesse, olha, tá tudo certo, eu tenho milhares de outros potenciais compradores. Inclusive eu sinto que se a pessoa não comprou, ela tá perdendo mais do que eu se deixar de vender, entende? E agora, o último acerto, né, que eu cometi aí desde o início e que foi algo que eu busquei desenvolver bem rápido e me ajudou bastante, foi dominar fechamento de vendas. Eu sempre fui muito boa na parte do fechamento de venda. Eu sempre conduzia a venda e não deixava o cliente escapar nessa hora. O cliente podia depois, cheguei na hora do fechamento, ele não vai comprar, tudo bem, mas não foi por falta de técnica de fechamento. E eu vejo que tem muitas pessoas aí, pode ser o seu caso, que é boa em explicar sobre o que vende, é boa em mostrar para o cliente o que ele ganha, o que ele perde, tem um preço justo, tem um atendimento bom, mas que perde venda na hora do fechamento. Se esse for o seu problema, eu recomendo que você, em 2026, estude o máximo que você puder sobre técnica de fechamento de venda. E aí, o fechamento, ele é difícil para quem não construiu anteriormente as boas etapas. Quem não tem uma boa abordagem tem dificuldade no fechamento. Quem não sabe fazer boas perguntas tem dificuldade no fechamento. Quem não sabe fazer uma apresentação focada em valor e não em preço tem dificuldade no fechamento. Quem não sabe quebrar objeções e tem bons argumentos tem dificuldade no fechamento. Então tá vendo que o fechamento ele é uma construção das etapas anteriores? Então domine tudo isso, tá? Carol, mas é muita coisa, eu acho muito difícil. Por isso da importância de você ter um mentor ao seu lado. De você ter alguém para te guiar e te mostrar o caminho mais rápido e o caminho que você vai errar menos.
Se você gosta do meu jeito de ensinar, se isso é o que você quer para 2026, desenvolver profissionalmente, não só com vídeos do YouTube, claro, os vídeos aqui são maravilhosos, mas você ter uma metodologia, você ter mentoria, você tá dentro de um grupo de networking, eu recomendo que você faça parte do Neurovendas. O Neurovendas é a minha formação completa do zero ao avançado, é a minha verdade que está ali dentro. São 170 aulas, tem noção do que é isso? Se um vídeo aqui de alguns minutos pode te ajudar, imagina 170 aulas estruturadas para que você siga a minha metodologia e se desenvolva em vendas. Meu amigo, minha amiga, você vende o que você quiser. Independentemente de produto ou serviço, você desenvolve as suas habilidades de comunicação, posicionamento, autoridade, gatilhos mentais, persuasão. Não tem como as pessoas não te enxergarem de outra forma. A sua autoridade é outra, tá? Mas o Neurovendas não está aberto no momento. Eu vou deixar aqui abaixo para você o link do grupo VIP. É um grupo de pré-inscrição que quando eu abrir as vagas, lá dentro estará as melhores condições, os melhores bônus, então esteja no grupo VIP, tá bom? As vendas, gente, eu falo que ela me ensinou mais do que 5 anos que eu passei numa faculdade. Eu passei 5 anos numa faculdade de Direito, lógico, aprendi muita coisa lá, mas o que eu aprendi com vendas, desde a minha carreira aí com 16 anos, foi algo que eu acredito que eu não aprendi em nenhum lugar. Por quê? Nas vendas eu aprendi como ter empatia, nas vendas eu aprendi a ler o outro, nas vendas eu desenvolvi a minha inteligência emocional, o meu autoconhecimento, o valor que eu me dou também, sabe? As vendas para mim, ela não é plano B. Eu só tenho um plano na minha vida, que é o plano A, e é fazer dar certo através das vendas. E eu tenho certeza absoluta, que qualquer pessoa de qualquer mercado que domina vendas é o tipo de profissional que tem muito mais sucesso, que é muito mais reconhecido, que é muito mais valorizado pelas pessoas e pelos próprios clientes. E eu desejo do fundo do coração que o seu único plano de vida seja o plano A, o plano de vender de forma correta, com ética, com verdade, e que os seus clientes reconheçam isso através das suas habilidades em vendas. E eu estou e estarei aqui sempre para isso.